Olá, eu sou Patrícia Sereda de Azevedo, eu sou mestranda da Unesp de Bauru e eu estarei apresentando a paisagem dos fundos de vale em Limeira, Ribeirão Tatu. Primeiro começaremos falando um pouco sobre o espaço público, que é essa dimensão de encontro com o outro, de alteridade e de diversidade, incorporando esse aspecto social além de relações comerciais, que são muito importantes para o espaço público, e mostrando que é esse encontro com as diferentes realidades que caracteriza esses espaços. Falando um pouco sobre a paisagem também, para que vocês entendam que paisagem é tudo aquilo que deriva a cultura humana no espaço. Ou seja, o espaço ele é um artefato construído pelo homem sobre uma natureza existente. É uma sucessão de rastros, de traços, de tempos, de histórias que se superpõem no solo. E modificar essa paisagem natural, o solo, a vegetação, substituindo-os por formas mais simples ou naturais, é algo tão natural ao nosso sentimento de controle que pressiona o ser humano a modificar essa paisagem com o intuito de controlá-la. A partir disso, nós temos então os fundos de vale e a forma como nós os tratamos. Partimos da teoria hidráulica de que todas as cidades nascem à beira do rio, por conta do transporte, por conta da comida, da água que fornecem. Só que essa fluidez na dinâmica faz com que hoje em dia essas áreas de fundo de vale venham sofrendo muita degradação através do desmatamento das matas ciliares, da invasão dos leitos dos rios, despejo de resíduos, entre outros. No caso brasileiro, por exemplo, o maior problema são os problemas de planejamento urbano, a falta de rede de escoamento de águas pluviais, de ocupação das áreas de risco, o gerenciamento inadequado dessa produção do espaço público, que faz com que as áreas de fundo de vale e seus rios, seus corpos d'água, estejam degradados. Ultimamente, desde 1990, existe uma mudança nesse tratamento dos fundos de vale que passou a ser introduzida nos planos diretores, então criar parques lineares ao longo dos rios, para tentar conservar essas águas e essa vegetação ribeirinha, consolidando assim a figura da área de preservação permanente. Essas áreas de fundo de vale, então, que antes eram degradadas pelos usos industriais, domésticos, pelo próprio planejamento urbano, são então recuperadas com a criação das áreas de preservação permanente, as APPs que todos nós conhecemos. E, consequentemente, essa reconstituição das matas ciliares, dos cursos d'água e etc. Limeira, que é uma cidade média, até pelo tamanho, como podemos ver, de habitantes e tudo mais, pelo tamanho geográfico, não é diferente. O Ribeirão Tatu, que é o seu corpo d'água mais importante, porque cobre 75% da área urbana, tem 6,5 km e 14 efluentes, não seria diferente. Ele nasce... Falar um pouquinho, então, sobre a história do Ribeirão Tatu para Limeira e como ele é importante para a cidade. Limeira nasce às margens do Ribeirão Tatu em 1824 como patrimônio religioso, local de passagem dos bandeirantes que iam e voltavam do Mato Grosso. E também da estrada que vai ser ligada à fazenda do Morro Azul a Campinas. Chega a ferrovia em 1876, que também vai utilizar a margem direita do Ribeirão Tatu, e todas as primeiras indústrias da cidade, já em 1970 especialmente, como a Companhia União, Fábrica de Chapéus Prada, entre outras, todas elas vão se utilizar do Ribeirão para escoamento de dejetos, o que não é muito bom. Ainda que após a ferrovia ser desativada, e o eixo industrial também vai se mudar para as rodovias. A partir desses pontos, nós podemos perceber a importância do Ribeirão Tatu para a cidade, porque ele é um marco territorial, ele demarca a primeira malha urbana da cidade e é a linha que seguia tanto a estrada de ferro quanto a produção industrial da cidade. Só que por conta desse passado industrial, passado agrícola e a ocupação, os corpos d'água foram ficando muito degradados, criando todos esses problemas de fundo de vale na área urbana e que se agravaram com o tempo. Podemos ver dos requerimentos que apresentamos que existem problemas no escoamento de águas, causando então enchentes e inundações, e despejo de lixo e dejetos desde 1953.
Em 1960, nós vemos então um requerimento falando sobre a canalização do Ribeirão, modificando seu traçado, impermeabilizando suas margens e descaracterizando sua paisagem. Porém, nós sabemos que esse era o ideal da época, o que eles achavam que iria resolver. Só que, como nós vemos nos requerimentos e indicações seguintes, esse problema não foi resolvido. Ainda assim, mesmo com todos os seus problemas, existe uma reivindicação da população. Por conta dessas indicações e requerimentos, nós podemos perceber que a população pede essa melhoria da qualidade das áreas urbanas, de fundo de vale, através dos projetos de melhor drenagem, de limpeza, de manutenção, de arborização e etc. E, inclusive, existe um processo, uma indicação de 2019, que fala sobre o uso das vias marginais como local de lazer, a mesmo exemplo do que acontece na Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo. Sobre a gestão pública desse espaço, nós sabemos que esse ideal de requalificar os fundos de vale, eles aparecem desde o plano diretor da lei complementar e outras leis que já foram mencionadas, especialmente no artigo e em outros trabalhos. Porém, nenhum desses projetos, ou eles não são feitos, ou eles são feitos parcialmente. Em questionário aplicado aos servidores e aos setores da prefeitura da cidade de Limeira, foi mencionado que essa manutenção é feita periodicamente, a manutenção das calhas, a manutenção da vegetação e etc. E que esses serviços de limpeza, de poda, mas que são apenas medidas paliativas, uma vez que apresenta-se a necessidade de fazer esses grandes serviços regulares, especialmente de desassoreamento e de limpeza, de forma muito regular. Ou seja, nós podemos concluir que essa geração de resíduos, a ocupação urbana, essa retificação e canalização que vai ocorrer na década de 60, a retirada das matas ciliares, descaracterização desses espaços fez com que houvessem muitos problemas de enchente, inundação, poluição, entre outros, do Ribeirão Tatu, em Limeira. Só que ainda assim, os cidadãos têm interesse em tentar requalificar o espaço, possibilitar essa sensação de pertencimento, porque, como a gente já apresentou, o Ribeirão tem muita importância tanto para a história quanto para o tecido urbano. Em relação ao poder público, fica constatado que, por mais que exista sim a manutenção periódica, esses cuidados corretivos, essas soluções não vão a fundo da questão, para de fato atuar sobre os fundos de vale, uma vez que esse ribeirão permanece ao mesmo tempo em estado de degradação e as reclamações são sempre recorrentes. Apesar de tudo, nós sabemos que a questão da paisagem, especialmente no que concerne aos fundos de vale, é uma situação complexa e intrincada, e que essas soluções não vão ser encontradas a curto prazo, precisando então ter um caráter multissetorial, nas quais o poder público irá se aliar aos setores civis em busca de novas alternativas.